está conosco aqui no Linha de Frente, conversando sobre as propostas dele, que é pré-candidato à presidência da República. Muitas dessas propostas, algumas, podem ser tomadas por decreto presidencial, mas a maioria tem que ser por PEC, por projeto de lei. Tem que haver uma negociação com o Congresso e o Partido Missão, recém-criado há poucos meses, ainda não tem estrutura para eleger uma maioria confortável de parlamentares. Como é que será sua negociação com o Congresso Nacional? De maneira clara, eu topo compor com todo mundo que quiser de boa fé participar do meu governo. Eu quero fazer um governo de coalizão. E quando eu falo governo de coalizão, não estou falando só dos partidos. Eu quero conversar com todo o empresariado, eu quero conversar com setores da economia brasileira inteira, eu quero conversar com a imprensa, eu quero avisar, eu tenho um plano de salvação nacional e eu preciso que todo mundo ajude. A minha maioria não vai ser só no parlamento. Eu quero conversar assim, tô aqui no SBT, eu vou no SBT, eu vou na Globo, eu vou em todos os lugares. Este plano de salvação nacional não é objeto de discussão. Todo mundo sabe que a gente quer viver num lugar em que a gente não vai ser assaltado. Todo mundo sabe que não está dando para o país pagar as próprias contas. Esse plano de salvação nacional é o básico. Eu não quero me promover com isso. Eu quero que todo mundo tenha um lucro político da gente salvar o próprio país e levar ele longe. Todo mundo quer que a gente explore as terras raras e que faça os produtos complexos baseados nisso. Isso não é motivo de discussão. Esquerda, direita, centro. Então eu vou chamar todo mundo para compor o governo comigo, para a gente tocar essa agenda. De maneira clara, sem problema nenhum. O que eu não vou aceitar? Malandro e vagabundo, gente que vai pegar, por exemplo, um ministério para fazer grana. Isso não vai rolar no nosso governo. Ao mesmo tempo, eu quero mudar a forma como é feita a política no Brasil, especialmente nos municípios pequenos, para mudar a lógica do famoso centrão. E aí eu tenho uma proposta que foi muito aplaudida na Marcha dos Prefeitos em Brasília, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial, em que eu vou fazer com que o prefeito que administra bem uma cidade, ele é premiado, o município recebe mais dinheiro, mas o prefeito que administra mal uma cidade, ele não pode concorrer mais a eleições. E o fundo partidário, o fundo eleitoral, não é mais determinado pelo número de deputados, porque os deputados mandam em todo mundo, e sim pelo desempenho dos prefeitos. O prefeito que entregou educação, saúde, segurança, saneamento básico, ele determina o fundo partidário dos partidos. Aí você precisa mexer num chamado Pacto Federativo. Aliás, é uma reclamação, eu entrevisto muitos prefeitos aqui, é uma reclamação que as prefeituras aqui na Bahia, mais da metade, não sobrevivem com recursos próprios, tem que ser por repasse. Para mexer nesse Pacto Federativo, você abre mão de algumas receitas, né? Na União, abre mão de algumas receitas para repassar para algumas prefeituras. Como é que você vai operacionalizar isso? De maneira clara, as prefeituras são também muito mal administradas. Eles não têm foco em resultado. O critério nosso vai ser bem simples. Eu vou colocar, eu chamo de comissariado, comissários do governo federal em todos os municípios que precisam de recursos federais. O comissário vai ajudar o prefeito a fazer a gestão. Um supervisor. É um supervisor. E vai estar ali, ó, você vai gastar em educação, tá tudo certinho. Essa política funciona em educação, vai entrando dinheiro. Conforme o prefeito vai subindo os indicadores de desempenho, ó, os alunos estão indo melhor nas provas, olha, a segurança do município está aumentando, olha, está fazendo as obras para saneamento básico, aí o governo federal manda mais dinheiro. Se o prefeito está indo mal, aí o comissário assume as atribuições e se aquele prefeito lutar contra a boa função do comissário, aquele prefeito fica inelegível. Por quê? Qual o critério? Tá claro que o prefeito não está cuidando bem do dinheiro que está sendo mandado. Então a gente vai ajudar os municípios a melhorarem. E o principal critério para ajudar o município é o município aumentar a atividade econômica. Porque o município que aumenta a atividade econômica, ele aumenta a arrecadação. Aumentando a arrecadação, ele depende menos do governo federal mandar dinheiro. E aí as pessoas ficam menos aonde? No Bolsa Família, recebendo assistência. A gente faz aquele município funcionar. A melhor coisa para o Nordeste é fazer os municípios aumentarem a atividade econômica, que é o que a gente vê, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. No oeste do estado, os municípios estão bem. Eles geram arrecadação, as pessoas têm dinheiro, as pessoas não dependem do estado, as pessoas compram carro, avião, as pessoas estão mais felizes ali. Mesma coisa no sul, a região de Conquista. Então, eu preciso que a Bahia seja mais assim. E eu vou ajudar a administrarem bem e gerar receita e riqueza para que as pessoas evoluam e não dependam do Estado. Tem alguns gestores públicos que já se incomodam com o piso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, muitos acham que 35% para a educação é muito, a população está envelhecendo, os jovens não são tão preponderantes. Você acha que isso merece também ajuste? Não só ajuste, como eu já protocolei através do meu partido uma PEC, que é a PEC fiscal do Kim Kataguiri, que resolve isso. As vinculações, isso chama vinculação. O orçamento fica vinculado obrigatoriamente um percentual para a saúde e outro para a educação. Aí o que acontece? O município que não está nascendo mais criança e as pessoas estão ficando velhas, ele precisa investir mais em saúde do que em educação. Só que ele não pode. Ele não pode. Isso é loucura. Então tem que permitir que tenha essa, vamos colocar aqui, essa liberdade. E outra coisa, os gastos
O critério que gera o aumento dos gastos com isso são vinculados à arrecadação. E não pode ser assim, porque você prende vamos dizer, o município no que ele gastou e você vai travando sempre para cima, ferrando o orçamento dos municípios. Eu vou dar muita liberdade com essa desvinculação dos prefeitos. Bora falar de isonomia e autonomia entre os poderes, porque a população leiga, Renan, você sabe melhor do que eu, fica assustada com alguns embates executivo, legislativo, judiciário e também com o protagonismo que o judiciário, que o STF tem nos últimos anos aqui no país. Basta dizer que é difícil encontrar alguém que escale os 11 da seleção brasileira, mas todo mundo sabe escalar os 10 atualmente do STF. Isso incomoda você e como é que você pensa em ter uma isonomia no executivo, já que eu conversei aqui com um especialista, um deputado que foi por 8 mandatos deputado federal, ele falou o seguinte: Bolsonaro terceirizou o executivo para o legislativo, para o Congresso, e Lula terceirizou o executivo para o judiciário, pediu apoio ao judiciário. Como é que você entra aí nesse fogo cruzado? De maneira bem clara, eu represento a retomada do poder pelo poder executivo. País sério, o poder executivo executa. O Brasil hoje não tem isso. Então, eu estou vindo com um plano de governo muito sólido. Esse plano de governo parte da seguinte premissa: eu vou aumentar a capacidade de investimento do Estado e o Estado vai fazer as coisas acontecerem. Eu vou destruir o crime organizado em 1 ano, isso precisa ser feito em 1 ano, os brasileiros precisam se sentir seguros de andar na rua com o celular na mão, sabendo que não vão ser roubados, e só o Poder Executivo pode fazer isso. Então, se o Poder Judiciário, eu vou fazer uma operação para limpar, sei lá, o Gamboa do Comando Vermelho, aqui, eu vou fazer uma operação. Se o Judiciário vier não pode, eu não vou obedecer. Eu não quero brigar com o Judiciário, eu não quero nenhuma guerra com a STF, eu não quero nada. Eu quero tocar o programa que me elegeu. Agora, se vier um juiz, o Renan não pode subir com a polícia e junto com as forças armadas ali o Gamboa, porque sim, porque os direitos humanos... Meu amigo, se está dentro da lei, eu vou fazer o que está dentro da lei. O STF tem que parar de ficar invadindo as prerrogativas do Executivo. Não quero brigar com o STF, só parem de ficar fazendo essa palhaçada, porque isso é palhaçada. No Rio de Janeiro, por causa da DPF, das favelas... O BOP os soldados do BOP correm risco de morrer porque pode vazar a operação. Porque antes tem que comunicar para todo mundo como vai ser feita a operação. É uma loucura, uma operação que tem que ser secreta, vaza. Ainda mais num lugar no Rio de Janeiro em que boa parte das autoridades são corruptas e acabam vazando para o crime organizado. Por isso que muito em operações que o BOP vai tocar na favela no Rio de Janeiro, os membros das facções fogem antes, porque eles conseguem pegar a informação antes. Que absurdo, o STF tem imposto isso. É um negócio que ajuda o crime. Então o STF não vai poder fazer isso. Eu não quero prender ministro, eu não estou na guerra com ninguém. Quem vai fazer isso é o Senado. Isso é um problema do Legislativo com eles. O que não vai ter mais é o STF cruzando linhas. O presidente tem que governar, tem que parar de ser sabotado. Só que para fazer isso tem que entrar um presidente que não tem rabo preso. E eu não estou querendo dizer assim que, olha só, todos os outros são muito ruins, mas assim, tá todo mundo no escândalo do Banco Master. Eu não tô. Não vai vazar nada, seu... Não vai, cara, assim, não vai vazar o quê? Eu tocando guitarra sozinho em casa, esses são meus vazamentos, entendeu? O único áudio que vazou nosso foi o áudio do Arthur Duval na Ucrânia, um amigo meu que falou besteira, é isso. Agora, áudio de corrupção, participação em escândalo com malandro são os outros. Aqui a gente está conversando com o Renan Santos e me vem à mente, quando você fala das obras do governo federal, das necessidades, me vem à mente obras aqui da Bahia que são tocadas em grande parte com recursos do governo federal. O VLT, você conheceu a obra do VLT, está já em fase de implantação, e a Ponte Salvador-Itaparica, feita inclusive com recursos e com contratações de chineses. Sim. Você levaria essa obra à frente caso assumisse? Eu acho o PT é muito engraçado. O PT, ele quer as leis trabalhistas mais difíceis do mundo, ele quer ferrar a forma da gente trabalhar, ele quer sempre assim, tem que ter o máximo possível de legislação ambiental para atrapalhar a construção. Aí ele inviabiliza completamente a possibilidade de trabalhadores brasileiros e empresas brasileiras entregarem uma obra. Aí o que ele faz? Chama um chinês que não precisa seguir nenhuma dessas regras para tocar a obra. O PT é muito filha da mãe. Eu acho isso de uma cara de pau. Deu problema também no Ministério Público do Trabalho, né? Lógico, mas quem empodera também o Ministério Público do Trabalho para parar qualquer obra? O próprio PT. O PT é o inimigo de construção de qualquer coisa. Aí quando está num estado governado por eles, falam, nossa, acho que a gente precisa tocar as coisas, mas não está dando certo. Então eles chamam um chinês. Eu acho isso de uma cara de pau. Olha só, sendo bem sincero, se entregar obra, eu não tenho problema em entregar obra com uma empreiteira de qualquer país, porque me interessa entregar obra de um preço barato e bem feito.
Não tem um problema. Agora, eu tenho certeza que os trabalhadores brasileiros, com as mudanças nas regras que nós vamos criar, que isso se chama agenda de competitividade, o trabalhador brasileiro consegue entregar a obra. Porque a gente entregava a obra em tempo recorde. Nos anos 60 e 70, a gente fez a maior hidrelétrica do mundo. A gente fez rodovias gigantescas. A gente fez obras colossais. Por quê? Por causa da competência dos militares, por causa do contexto geopolítico internacional da época. Por que aconteceu naquela época? Isto, capacidade de investimento, o Estado brasileiro investia, então a gente fez boa parte do nosso capital fixo naquela época, e porque não havia essa monte de legislação e sabotagem. Hoje você está fazendo uma obra, vem o Ministério Público que quer parar a sua obra. Vem uma ONG falar que um quilombola morava no terreno que você está fazendo a obra. E não estou exagerando. Tem agora um negócio de reserva indígena querendo brecar uma obra lá em Mato Grosso, da Ferrogrão, um negócio absurdo. 140 quilômetros daqui tem uma reserva indígena e o índio pode ouvir o barulho do trem e pode ficar louco. O que é isso? Isso é sabotagem. Tudo financiado por ONG gringa. Base de Alcântara, lá no Maranhão, onde a gente pode, um dos melhores lugares do mundo para mandar foguete, tinha que ter contato com a SpaceX, com a Blue Origin, para ter o nosso programa espacial rodando lá. Botaram quilombolas. Toma banho. Quilombola, do lado de uma base espacial. O cara nem tinha quilombo ali. Você vai ter Ministério do Meio Ambiente? Não precisa de Ministério do Meio Ambiente. Eu sou um ferrenho defensor de meio ambiente. Ferrenho defensor do meio ambiente. Agora, nós podemos ter uma secretaria muito bem feita, fazendo com que a gente fiscalize os nossos biomas e salve os nossos biomas e mais. Onde estão as grandes violações ao meio ambiente no Brasil? Todo mundo fala, é na Amazônia? Não, é nas cidades. A poluição acontece nas cidades. A destruição dos lençóis freáticos, destruição de microbiomas, biomas acontece onde? Nas cidades. E vê se estão fazendo alguma coisa. As cidades se favelizam, invadem áreas de manancial, destroem a natureza. O Rio de Janeiro é inteiro Mata Atlântica sendo destruída pela favelização. Ninguém está falando nada da violação ao meio ambiente que acontece nas cidades. Só que aí fala, não, porque a Amazônia. Sabe por quê? Porque é gringo botando dinheiro aqui, sabotando o funcionamento do agro brasileiro, porque eles concorrem com o agro brasileiro. Por fim, eu quero saber sobre palanque na Bahia. É uma dúvida que todo mundo tem. O Partido Missão, recém-fundado, tem alguns egressos do MBL, do Movimento Brasil Livre, mas ainda não surgiu, pelo menos de público, Renan Santos dizendo eu apoio esse candidato a governador, esse candidato a senador. O que é que você está montando nesse aspecto, Renan? Eu espero fazer anúncios aqui até o final da minha viagem, que permitam a gente montar o time para o Senado e para o governo. A gente está conversando internamente. O que é que você busca? Eu busco vencer as eleições em todos os lugares que eu participar. E eu não posso ser pouco ambicioso. Todos os lugares que eu lancei pré-candidato ao governo, rapidamente eles aparecem com 2%, 3%, 4%, 5%. André Luiz, o Maranhão, foi anunciado pré-candidato ao governo do Maranhão há 2 meses atrás. Já aparece com 3% em algumas pesquisas no Maranhão. Isso já passa a definir o resultado da briga dos outros candidatos. Isso permite que eu eleja deputados pelo Maranhão. Mesma coisa vai acontecer aqui na Bahia. Até porque, infelizmente, como a gente, voltando para o começo da nossa entrevista, as duas forças principais aqui do Estado não estão respondendo os problemas do povo soteropolitano e do povo baiano. Aqui precisa de um choque de capitalismo e aqui precisa de um choque de força para destruir o crime. E ninguém está falando disso nos termos que são cedidos. Bahia está destruída. Destruída. A Bahia ficou para trás em tudo. A Bahia virou um exemplo de lugar que não funciona. A Bahia está triste. Não adianta ficar botando um monte de cara lá do Olodum, de uma galera dançando, fingindo que está feliz. A Bahia está triste, a Bahia está derrotada. A gente precisa mudar esse clima. Renan Santos, Partido Missão, pré-candidato à presidência da República, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Eu queria que você mandasse um recado para essa Bahia que você enxergou como triste depois de voltar 18 anos, né? 18 anos que você veio para aqui trabalhar e voltou, encontrou o que você chamou de Bahia triste. Qual é o recado que você manda para a Bahia? Meu recado para todos vocês, de maneira clara. Sonhem com uma Bahia que funcione, sonhem com uma Bahia que é passível de ser vivida, uma Bahia que você pode não ser roubado, que você pode viver numa casa e comprar uma casa que não será um barraco numa favela. Porque uma Bahia em que você pode trabalhar e produzir, que você não vai precisar migrar para outros estados para buscar a sua felicidade. Hoje, o sonho do baiano é ir embora da Bahia. Essa é a real. O povo de Salvador vai embora de Salvador para morar em outras cidades. Eu quero que vocês sejam felizes aqui, comendo a comida aqui, que é uma delícia, vivendo o clima, que é uma delícia, um lugar que tem grande parte da boa literatura brasileira, boa parte da boa música brasileira, da boa poesia brasileira. A Bahia é sensacional. Só que não adianta ela ser sensacional em termos culturais e ela ser pobre e violenta em todo o resto. Então, bem viver na Bahia é possível, só que tem que ser possível com trabalho e com ordem. E eu estou deixando esse recado. Eu, como presidente, vou focar nisso. Renan Santos, Partido Missão, nosso convidado aqui. Obrigado a você pela companhia. Até o próximo encontro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.